Olá, uma boa tarde e a paz do Senhor para todos. Hoje é um domingo, ou melhor, um sábado, o último sábado de novembro de 2023. Quero ler um texto hoje que se encontra no livro A Ata dos Apóstolos, que chamamos de Atos. A Atas dos Apóstolos, no capítulo 16, o versículo 6 e o versículo 9. Ata dos Apóstolos, capítulo 6, o capítulo 16, versículos 6 e o 9, que diz assim: E passando pela Frígia, isso é Paulo, está se referindo a Paulo e o seu companheiro, e passando pela Frígia e pela província da Galileia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bítínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E tendo passado a Mísia, desceram a Troades. E ao versículo 9, passando, e Paulo, ele foi para um determinado lugar e diz assim: Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10. E logo depois dessa visão, Paulo dizendo, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho. E o que vamos falar? Vamos falar uma questão interessante. Diz aqui, Paulo queria evangelizar em 2 lugares diferentes e o Espírito do Senhor proibiu Paulo de pregar o evangelho ali naquela cidade. Mas Paulo obedeceu. Irmãos, observe, Deus sempre sabe o que faz, sempre teve, tem e terá razão. Ele sabe porquê de todas as coisas. E me apropriando de uma frase de Samuel, no seu capítulo 3, o versículo 1 a seguir, fala daquele evento e que Samuel dissera a Saul que aguardasse tal dia, que ele viria oferecer os holocaustos. E Saul, ao ver em seus soldados se dispersando, Saul oferece o holocausto. E logo após Saul oferecer o holocausto, quem chegou? Samuel. E Samuel diz que viera naquele momento para confirmar o reino de Saul. Mas aquela desobediência, de Saul havia tirado dele essa chance. E Saul diz: eu vi os soldados se dispersarem e fiquei com medo. Quando você chega no capítulo 15, mais na frente um pouco, e o versículo 22, Samuel diz para Saul: porventura Deus se agrada de sacrifício? O obedecer é melhor do que o sacrificar. O obedecer é melhor do que o sacrificar. E foi o que Paulo fez. Por 2 momentos distintos na mesma viagem, foi impedido pelo Espírito Santo do Senhor de evangelizar naquela cidade a qual nutriu seu coração
a sua alma almejava evangelizar aquela cidade. Mas o Espírito de Deus o proibiu. E Paulo fez o quê? Obedeceu. Porque, como dissera Samuel lá atrás, a obediência está acima do sacrifício. E que coisa maravilhosa! Naquela mesma noite em que Paulo obedecera ao Senhor naquele dia, ele vai dormir. E de noite Deus fala com ele. Se Paulo tivesse desobedecido, certamente Deus não falaria com ele. Porque Deus não vai falar com o desobediente. E Paulo disse, de novo fomos dormir, e de noite tive uma visão de um varão macedônio que dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos, e logo entendendo que o Senhor nos chamava, fomos. Como é bom obedecer o Senhor. O Senhor sabe sempre o que quer. Quando você ver no livro do Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 8, versículo 26, a seguir, olha o que é obediência. A Bíblia diz que o evangelho de Samaria estava crescendo estrondosamente. E os discípulos desceram para lá, Pedro, estava todo mundo indo para Samaria. E Filipe estava ganhando realmente muitas almas. Os samaritanos aceitaram de bom grado, creram em Jesus Cristo e no seu evangelho. Mas o Espírito do Senhor diz assim a Filipe, Filipe, desce para o deserto, para aquela estrada que vem de Jerusalém para o deserto. Vai para o deserto, para aquela estrada que vem de Jerusalém. Observa, irmão, o que é obediência. Filipe estava pregando em Samaria, as multidões aceitando o evangelho, e o Espírito do Senhor diz a Filipe, vai para o deserto, e Filipe vai. Filipe obedeceu a palavra do Senhor. E Filipe vai. Para mim, é o que chama na psicologia de configuração. Eu posso ver Filipe chegando naquela área desértica e ficando ali parado, porque o Senhor o mandara apenas ir para o deserto. E ali Filipe observou que passava a carruagem, mas a ordem de Deus tinha sido ir para o deserto e nada mais. E Filipe estava ali. Mas agora Filipe recebe uma segunda ordem. Chega-te ao carro, e Filipe corre. E aí encontrou aquele homem lendo o profeta Isaías que falava a respeito do sacrifício de Jesus. De como a ovelha muda foi levada ao matadouro. E ele disse, Filipe pergunta, entendes tu o que leres? Como posso entender se ninguém me explica? Primeiro Filipe ouviu o Espírito e ficou parado. Quando o Espírito diz, chega-te, a Bíblia diz que Filipe correu. E logo na frente aquele homem, Filipe mostra para aquele homem toda a verdade. E ele confirmou. E ele vai passando por alguma água, e ele pergunta para Filipe, o que me pede de ser batizado? Ora, o homem agora já querendo o batismo. E Filipe disse, crê com o teu coração, de todo o teu coração, que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, que está sentado à direita. E ele disse, eu creio que Jesus é o Senhor. E Filipe desce e batiza aquele homem. Dali aconteceu uma coisa que não aconteceu com mais nenhum homem na história da Bíblia. E Filipe fora trasladado daquele lugar pelo Espírito e já se achou em outra cidade. E já saiu evangelizando. Primeiro passo que chamamos a atenção. Enquanto eu, talvez e você, na nossa configuração, estivéssemos vendo apenas aquela carruagem. Jesus estava vendo toda a África. Porque aquele etíope não era um homem comum, era um homem chefe de todos os tesouros da rainha. Era uma pessoa muito influente. E com certeza grande parte da África foi evangelizada por aquele homem. Por quê? Porque Filipe obedeceu. O que é que eu quero trazer para hoje?
Quero mostrar quantas vezes a gente fica triste ao ver pregador dizendo: Deus mandou dizer isso, Deus mandou dizer aquilo, quando Deus não mandar a dizer nada. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus não mandou dizer nada. Eu sempre digo, eu posso pregar dizendo: se Deus não me mandou, eu tenho que dizer: Deus pode fazer isso, pode fazer aquilo. Eu só posso dizer: Deus vai fazer se Ele estiver falado que vai fazer. Obedecer a palavra de Deus. Ser obediente à palavra de Deus é muito mais do que os holocaustos. Assim disse já o profeta. Vamos ver o que disse Oséias, com fala de conhecimento. Vamos ver o que diz Oséias. Oséias fala também sobre isso, do conhecimento de Deus, né? Oséias fala muito sobre isso, desse conhecimento de Deus. Então as pessoas estão, né, ansiosas para falar, querendo falar de qualquer jeito, pregar de qualquer jeito, dizer aquilo que Deus não mandara, além de estar mentindo. Deus não tem compromisso a não ser com a sua palavra. Oséias 6, e o 6 diz assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Você precisa conhecer melhor a Deus. Quando você conhece melhor a Deus, sabe que Deus não será subordinado nem uma ação minha nem sua. Precisamos obedecer, precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo. Se Deus te mandou dar 20 palavras, dê 20. Se Deus te mandou dar uma palavra, dê só uma. E se Deus te fez emudecer, emudeça. Porque é melhor emudecido na direção do Deus do que um falastrão fora da direção de Deus. Porque tem muitas horas que o silêncio ele brada muito mais alto. Tem hora que o silêncio ele vai muito mais além do que as nossas palavras. Basta você olhar que quando o profeta de Deus passava naquela casa que pernoitava, aquela mulher disse para o seu marido o seguinte: vejo que esse homem que passa para ficar conosco é um verdadeiro homem de Deus. Façamos um quartinho, botamos um candeeiro e uma cama, para quando ele vir pernoitar naquele lugar. Observe que o profeta de Deus não falou nada para ela. Ela viu na vida do profeta de Deus. Então que sejamos luz, que sejamos instrumento do Senhor. E bote isso, que coloquemos isso em nossas cabeças. A obediência a Deus está acima de qualquer pretexto. Obedecer. Obedecer. Saul desobedeceu a Deus e custou o seu reinado. Mas é isso mesmo, Juraci? A desobediência de Saul, sim. A obediência é o que Davi diz a ele. Observa o que disse Samuel a Saul. No capítulo 13, e o versículo 13 diz assim: então disse Samuel a Saul: agiste nerciamente, isso é, loucamente, doidamente, e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, que te ordenou, porque agora o Senhor agora o Senhor tirará confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Saul perdeu o reino porque desobedeceu. A obediência de Deus está acima dos holocaustos. Pensemos nisso.